tema de hoje é sobre betalanina. Também é um suplemento alimentar que, como muitos outros, é suplementado de uma maneira completamente errada. As pessoas não sabem necessariamente a função dela, a duração, como é que tomar. Então a ideia desse vídeo aqui é conseguir realmente sanar, tirar todas essas dúvidas aqui. Quando a gente pensa sobre beta-alanina, eu sei, primeiro slide já tem 3 palavras difíceis, eu vou fechar esse vídeo aqui que é muito técnico, mas calma, tente deixar o mais simples possível, porque é interessante com que você entenda a função do suplemento que você está utilizando, para você saber se realmente é necessária a suplementação, por que você está procurando. Senão, uma coisa é você precisar do suplemento, outra coisa é você querer utilizar o suplemento, né? Então, quando a gente pensa sobre beta-alanina, é um aminoácido que, junto com outro aminoácido conhecido como histidina, ambos são capazes de formarem carnosina através de uma enziminha que está aqui conhecida como carnosina sintetase. Então, beleza, seu corpo consegue produzir carnosina a partir desses dois aminoácidos, mas e aí? O problema é que essa enzima aqui, que vai realmente fazer a produção de carnosina, ela tem muito mais afinidade, ela gosta muito mais da histidina do que da beta-alanina. Então ele vai dar muito mais preferência para a entrada de histidina do que beta-alanina. Só que você precisa dos dois para formar a carnosina. Então, quando você tem muita histidina e pouca beta-alanina que é realmente absorvida, você vai ter um ponto limitante, que é a quantidade de beta-alanina que tem. Então, a partir do momento que você vai e você entra com a suplementação de beta-alanina, você tira esse desequilíbrio que você tem no excesso de histidina, incorpora mais beta-alanina, e quando você tem mais beta-alanina e mais histidina, você vai ter, consequentemente, uma maior formação de carnosina. Legal. E para que serve a carnosina? Quando você usa beta-alanina, a função é você conseguir elevar os níveis de carnosina, porque carnosina é o que vai dar o efeito do suplemento que você está procurando. E o que é a carnosina? Qual que é a função dela? É você provocar uma manutenção da homeostase do equilíbrio ácido-base. Então, ficou complicado, eu sei, deixei de um jeito mais simples, que quando a gente pensa em homeostase, é a mesma coisa de equilíbrio. Você vai equilibrar um ambiente que está, às vezes, mais ácido para deixar ele menos ácido, ou mais básico para deixar ele menos básico, ou menos alcalino, certo? E quando a gente pensa sobre atividade física, eu fiz questão de deixar aqui marcado a palavra ácido. Por quê? Quando a gente pensa naquela fadiga que é gerada durante a atividade, tem diversas teorias por trás, e uma das teorias que realmente tem é que quando você faz uma atividade física de alta intensidade e de curta duração, você começa a aumentar a produção de ácido, de H+, de H+, de H+. Esse aumento de acidez pode causar aquela queimação, aquela fadiga, e quando a gente tem como função básica que a carnosina ela tende a provocar um equilíbrio ácido-base. Então, a partir do momento que a gente tem muito ácido nesse ambiente, a carnosina iria atuar atenuando o aumento exacerbado dessa produção de ácido. Então, você reduz a quantidade de ácido que ela é produzida durante essa atividade física, e quando você tem menos ácido, consequentemente, você vai ter, então, menor fadiga, e quando você tem menor fadiga, você vai ter, então, maior duração dessa atividade física. Então, resumidamente, você suplementa a beta-alanina com uma função de elevar os níveis de carnosina, e a carnosina, por sua vez, tem como função reduzir a produção, por exemplo, de uma acidez provocada pelo excesso do exercício físico numa intensidade mais elevada, né, de alta intensidade e curta duração. Trouxe para vocês aqui 3 referências. Tinha diversas referências, trouxe só 3 aqui, senão vai ficar 60 slides sobre isso, né? Mas basicamente, então, quando você tem menor produção de ácido e menor consequente fadiga, você vai ter uma maior quantidade de repetições, maior carga de trabalho que vai ser executada quando você faz a suplementação de beta-alanina. E foi exatamente isso que aconteceu em jogadores de futebol durante 30 dias de suplementação de beta-alanina, 4,5 gramas, que foram capazes de levar as repetições, a carga de trabalho. Quando a gente pensa aqui na associação com creatina, que é outro suplemento extremamente interessante também quando a gente pensa em atividades de alta duração e curta intensidade, foram capazes de aumentar a duração dessa atividade. E esse último estudo aqui para mim foi o mais interessante porque ele mostrou também sobre protocolo de suplementação. Tanto a creatina como a beta-alanina, a creatina foi meu último vídeo, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre ela é só acessar lá. Quando a gente pensa na beta-alanina, o efeito dela é longo prazo, porque para você conseguir pegar essa beta-alanina e unir lá com outro aminoácido para formar carnosina requer tempo, requer pelo menos aí de 3 a 4 semanas. E foi exatamente o que mostrou esse estudo, que a suplementação
de betalanina durante 28 dias foi capaz de elevar em 60% a quantidade de carnosina. E quando você elevou em 60% a quantidade de carnosina, essa carnosina foi capaz de elevar a carga de trabalho dessa atividade das ciclistas em 13%. Aumentou a duração da atividade, a carga de trabalho. E aqui quando a gente pensa na International Society Sport Nutrition, né? Quem já foi um paciente meu, quem já foi no consultório ou teve um atendimento online, sabe que eu adoro essa palavra, que eu falo umas 65 vezes durante a consulta, que eu sou muito fã desse guia internacional sobre a nutrição esportiva, que é onde eu me baseio basicamente a minha consulta. E ele mostra que a suplementação de beta-alanina é extremamente eficaz, principalmente em atividades que ela tem uma duração de 1 a 4 minutos. Então, quando a gente pensa em uma musculação e coisas do gênero, tá bom? Então, beleza, já entendi para que serve a beta-alanina, que é para elevar a carnosina, que vai reduzir a minha fadiga, então vai aumentar a duração da minha atividade. Onde eu encontro a beta-alanina? A beta-alanina você encontra quando a gente pensa em fonte alimentar em peixes. Então, se o seu paciente ou se você mesmo que está curioso sobre beta-alanina já tem um consumo mais frequente de peixes, você consequentemente vai ter níveis mais elevados de beta-alanina. Então talvez a suplementação não tenha o mesmo efeito daquele indivíduo que não tem o costume de comer tantos peixes, tá? Mas quando a gente pensa na beta-alanina, onde ele está na maior concentração, são principalmente em suplementos alimentares. A gente tem uma categoria que são os pré-treinos. Trouxe aqui duas listas de ingredientes de dois pré-treinos extremamente famosos e atuais que a gente tem de duas marcas brasileiras bem famosas, só não coloquei o nome porque eu achei que ia ser um pouco antiético, mas ambos contêm beta-alanina na sua composição. Então, se você suplementa nesse formato, ele vai gerar o efeito que a gente está procurando? Na verdade, não. Porque quando a gente pega esse suplemento alimentar, normalmente ele é suplementado, ele é fornecido no formato de pó. Quando você suplementa a beta-alanina no formato de pó, você pode induzir um sintoma que não é muito agradável, que é a parestesia. O que é parestesia? Aquela coceira, aquele formigamento que normalmente a gente tem nos braços, que ela começa mais ou menos depois de 20 minutos de você tomar ela e dura mais ou menos por 60 minutos. Eu lembro quando eu utilizava pré-treino em grandes e grandes quantidades, consequentemente você acaba ingerindo bastante beta-alanina e você sentia aquele formigamento, aquela coceira. E uma frase, eu tive essa aula na minha primeira pós que eu fiz sobre beta-alanina, um professor que até, o nome dele é Ani Castro, pô, ótimo professor, bom demais, bom demais, bom demais. Ele falou sobre beta-alanina e ele citou, e ele falou, cara, tem paciente que chegou para ele e falou que ele usava beta-alanina porque ele gostava dessa sensação de formigamento, né, mas ele respondeu, cara, se você precisa de um suplemento para você sentir esse formigamento, você tem uma coisa muito errada na sua vida, né? Você vai tomar um suplemento, às vezes, para procura de um efeito ergogênico, não para você sentir uma coceirinha no braço, né? Achei legal essa associação que ele fez. E bem interessante sobre, por exemplo, a suplementação de beta-alanina no formato de pó, esse artigo aqui foi bem bacana, porque ele fez uma comparação de uma cápsula de veículo de lenta absorção com a suplementação no formato mais rápido, no formato de pó. E foi mostrado que a suplementação de beta-alanina no formato de pó não foi tão eficaz em elevar os níveis de carnosina. Então, se você não consegue elevar os níveis de carnosina suplementando no formato de pó, você não vai conseguir gerar o efeito que você está procurando de atamponamento dessa acidez, de você reduzir a produção dessa acidez e você gerar gerar menos fadiga, gerar mais carga de trabalho. Então você suplementaria no formato de pó mais para a procura dessa coceirinha, desse formigamento do que realmente o efeito do suplemento alimentar. Então, qual que é a maneira correta da suplementação de beta-alanina para a gente conseguir alcançar o que a gente procura? É você colocá-la principalmente em cápsulas gastro-resistentes ou cápsulas de veículo de lenta absorção. Você consegue comprar, às vezes, um produto pronto que já é feito dessa maneira ou a própria formulação numa prescrição você consegue colocar. Quando você coloca em cápsula gastro-resistente, já que ele não tem a saturação no seu estômago, você consegue reduzir os sintomas de parestesia. Então, você reduz aquele formigamento, você reduz aquela sensação de coceira e, consequentemente, consegue elevar os níveis de carnosina. Claro que eu estou pensando no efeito de longo prazo, de pelo menos 4 semanas de suplementação de beta-alanina para você conseguir elevar em principalmente 60% o efeito, a quantidade de carnosina para realmente gerar a função. Só que assim, mesmo você suplementando em cápsulas gastro-resistentes, se você ultrapassa durante uma dose dessa beta-alanina de 800 miligramas, a referência desse estudo eu não coloquei aqui porque foi o primeiro slide que eu forneci depois da capa, no slide no artigo do Lancha Júnior, tá? Mais de 800 miligramas de dose
de beta-alanina, você consegue ainda assim provocar parestesia. Então, a dosagem total diária, que é recomendada, é de 3 a 6 gramas de beta-alanina por dia, você dividir em doses de 800 miligramas e tomar por pelo menos 4 semanas dessa atividade, tá? Então, como é que você faz para conseguir isso? Você separa, por exemplo, em 4 tomadas ao longo do seu dia, 4 tomadas de 800 miligramas, 800 miligramas, 800 miligramas e 800 miligramas, então café, almoço, lanche da tarde, jantar. Normalmente as cápsulas suportam até 500 miligramas, então quando você pede 800, divide normalmente em 2 cápsulas para formar uma única dose. Então é uma dose de 800 no seu café, no almoço. Então são 8 cápsulas mais ou menos no dia, uma suplementação muito mais difícil, muito mais elaborada e consequentemente um pouco mais cara do que se você suplementar a beta-alanina lá no formato de pó, mas tomando dessa maneira você vai conseguir provocar o aumento de carnosina e melhorar o seu desempenho esportivo, principalmente porque aumenta a carga de trabalho, tá, pessoal? Não sei se é um suplemento que interessa para vocês, é um ótimo suplemento, principalmente quando você associa ele com creatina. Eles têm um efeito muito bacana, sinérgico junto, só que tem que tomar de maneira certa, senão você só vai ter aquele formigamento e não vai ter aquele efeito que a gente procura, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar, sabe que eu vou responder. Se gostou também, aí provavelmente eu vou postar um vídeo em breve aí, só ir acompanhando meu trabalho. Valeu, pessoal, agradeço demais, demais, demais pela confiança e até a próxima.